English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ariane e esse é meu canal. Tcharam! O nome do canal é Hello English Lovers. Se você ainda não é subscribed, se você ainda não é inscrito no canal, esse é um bom momento para isso. Então, se esse botãozinho embaixo estiver em vermelho, é porque você não é inscrito. Então, essa é uma boa oportunidade. Pausa o vídeo, clica no botão aí embaixo, subscribe e aí continua o vídeo, tá bom? Bom, e hoje a gente vai com a atividade 5 da apostila do 8º ano para os alunos que estudam nas escolas estaduais de São Paulo, tá bom? Então vamos lá, se você não pegou a apostila ainda, corre lá, bora. Mais uma coisa, esqueci de falar. Eu deixei separadinho, eu todo vídeo falo isso, né, do 8º ano, mas vai que esse é o primeiro que você esteja assistindo. Então eu deixei separadinho em playlists. Então você vai ter lá a playlist do 8º ano. Então clica nessa playlist do 8º ano que vão ter todos os vídeos que eu gravei até agora com as atividades da apostila, tá bom? Eu tô tentando colocar mais atividades o mais rápido que eu consigo, mas é lógico que a gente tem 1 milhão de coisas pra fazer, então às vezes não dá pra eu colocar na velocidade que eu gostaria de colocar, tá bom? Mas tenha paciência, tenha calma e que eu vou colocando os vídeos novos pra vocês. Tem outras playlists também, caso. Eu tenho uma playlist que é só sobre tópicos gramaticais, tem uma playlist que é de música, enfim, dá uma fuçada aí no canal que você vai achar bastante coisa, tá bom? Então, se você não pegou a apostila ainda, corre lá, amigo, bora, pega a apostila e bora pro vídeo. Let's go! Ok, então vamos lá, né? Então a gente tá aqui na página 33, certo? E aí tá escrito atividade 5. Então vamos ler o que tá escrito certinho e aí depois eu vou falando pra vocês, tá bom? Então tá escrito assim, ó. Activity 5. Listen to your teacher's reading and fill the gaps with the words underlined in activity 4. Então, para ver quais que são as palavras underlined na atividade 4, a gente vai ter que assistir a atividade 4 antes, tá bom? Então, a gente trabalhou umas palavras na atividade 4. Então, assistam a atividade 4, caso vocês não tenham assistido ainda. Então, a gente vai pegar essas palavras de novo e pra gente completar esse texto que tá aqui embaixo. Tá escrito assim, ó. Ouça o seu teacher ou a sua teacher a ler e preencha as lacunas com as palavras sublinhadas na atividade 4. Então, o que eu fiz, né? Pra gente fazer um link entre essas duas atividades, eu peguei e escrevi aqui em cima, ó, quais foram as palavras que a gente usou lá na atividade 4, tá bom? Então, tá assim, ó, as palavras foram Age of Discovery, Treasures, Gold, Silk, Spices, Brazilwood e Valuable. Ok, muito bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a teacher, eu hoje no caso, e a gente vai completar esses gaps aí com as palavras que eu for falando, tá bom? Eu vou ler o texto bem devagarzinho para dar tempo de vocês completarem aí em casa. Pode ser? Vamos tentar? Então tá bom, já pegaram a apostila? Se não pegou, amigo, corre lá, pega a apostila, dá pausa no vídeo, vai, corre, pega a apostila e volta pra cá, tá bom? Então tá assim, ó, é uma conversation entre duas pessoas, é a Susana e a Beth que estão conversando. Então, a frase vai ficar assim, o diálogo vai ficar assim, ó. Beth, what is more valuable to you? Gold or water? That's a difficult question. Why do you ask that? My teacher was talking about the age of discovery. How the Europeans found treasures like gold and Brazilwood, but I was thinking we can use water for many more things like raising animals, agriculture, etc. Oh, I see. That is a good argument. Well, I think water is more valuable than gold. And you? Me too. I think water is the treasure of the future. Thanks, Beth. Conseguiu completar? Muito bom. Então, as palavras que eu disse aqui na primeira lacuna foi valuable. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou ainda, não desista. Continua tentando que na próxima vez você vai acertar, tá bom? A próxima vai ser gold. Depois eu falei treasures nessa próxima lacuna. E a última palavra que eu falei foi Brazilwood, certo? Então, valuable é valioso, né? Gold vai ser ouro, como vocês já sabem. Treasures é tesouro. E Brazilwood é o pau-brasil, certo? Então, vamos ver o que eles disseram nesse diálogo aqui. Então, tá lá assim, ó. Beth, what is more valuable to you? Ou seja, Beth, o que é... Beth. Ou Beth. O que é mais valioso para você? Gold or water? Ou seja, ouro ou água, né? Aí a Beth respondeu assim, That's a difficult question. Essa é uma pergunta difícil. Why do you ask that? Por que você me pergunta isso?
E aí a Susana responde assim: My teacher was talking about the age of discovery. Então, minha professora estava falando sobre a idade da descoberta, sobre a era da descoberta. How the Europeans found treasures like gold and Brazil wood. Então, como os europeus encontraram tesouros, como o ouro e o pau-brasil. E aí ela continua assim, ó. But I was thinking, mas eu estava pensando. We can use water for many more things. Nós podemos usar a água para muito mais coisas. Like raising animals, como criação de animais, agriculture. O que vocês acham que é agriculture? Agricultura, muito bem. And etc. Etc é etc mesmo, tá bom? Aí a Beth responde assim, oh, I see. Ah, entendi. That is a good argument. Isso é um bom argumento, certo? Aí ele diz assim, well, I think water is more valuable than gold. Muito bem. Bom, bem, eu acho que a água é mais valiosa do que o ouro. And you? E você? Aí a Susana respondeu assim, me too. I think water is the treasure of the future. Aí ela diz assim, eu também. Eu acho que a água é o tesouro do futuro. Aí, thanks, Beth. Obrigada, Beth. Muito bom. Então, vamos praticar esse diálogo? Vamos lá. Então, eu vou falar e aí depois vocês repetem depois de mim, tá bom? Então, vamos lá. Beth, what is more valuable to you? Muito bom. Gold or water? That's a difficult question. Why do you ask that? My teacher was talking about the age of discovery. How the Europeans found treasures like gold and Brazil wood. Muito bom. But I was thinking, we can use water for many more things, like raising animals, agriculture, etc. Muito bom, vocês estão indo muito bem até agora. Vou continuar, vai, tá quase no final. Oh, I see. That's a good argument. Well, I think water is more valuable than gold. And you? Me too. I think water is the treasure of the future. Thanks, Beth. Muito bom! Very, very good. Se vocês não lembram o que significa alguma palavra, volta para a explicação anterior que eu dei para vocês pegarem o que significa, tá bom? E aí tem a pergunta assim, ó. What did Susanna want to know from Beth? E isso vai significar assim, ó. O que a Susana quer saber da Beth, ok? Aí, na hora que a gente volta aqui no texto, ela pergunta, né? Ela faz uma pergunta. O que é mais valioso para você? O ouro ou a água? Então, é isso que a Susana quer saber sobre a Beth. Então, a gente colocou assim, ó. In her opinion, what is more valuable? Water or gold? Ok? Então, na opinião dela, o que é mais valioso? A água ou o ouro? Certinho? E aí, a próxima pergunta tá assim, ó. What did Beth answer to the question Susanna made? Então, tá assim. O que a Beth respondeu para a pergunta que a Susana fez? Então, o que ela respondeu? A Beth acha que mais valioso é o quê? A água, né? Então, ela acha que a água é mais valiosa do que o ouro. Então, a gente colocou assim, ó. Water is more valuable than gold. Certo? E vocês aí em casa, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Escreve aí pra mim se vocês acham que é mais valioso a água ou se vocês acham que é mais valioso o ouro. Ok? Ou o que vocês acham que é mais valioso entre todas as coisas que tem nesse mundo pra gente, né? E aí, a gente vai para o exercício D, tá bom? Tá escrito assim, ó. During the conversation, Beth and Susanna used some words to give qualities to other words. Então, o que tá escrito aqui, ó?
Durante a conversa, Beth e Susanna usaram algumas palavras para dar qualidades para outras palavras. This kind of words are called adjectives. Então, esses tipos de palavras são chamados de adjetivo. Find the ones related to. Então, encontre aqueles relacionados a. No argument que ela usou, a gente tem a palavra valuable, né? Que é valioso. E quando ela fez uma pergunta, a gente tem a palavra difficult, né? O adjetivo difficult, que significa difícil, que é uma pergunta difícil que ela fez, né? Eu também acho que é uma pergunta difícil, mas mais ou menos difícil, né? É meio que óbvio que, na verdade, a gente pensa sobre a utilidade, né? Então, qual é a utilidade da água e qual é a utilidade do ouro? É que tem mais água, óbvio, então por isso que o preço, e tem menos ouro, né? E aí por isso que o preço do ouro é bem mais caro do que a água, mas se a gente for pensar em utilidade, não tem nem comparação, né, gente? Muito bem, pessoa! Então vamos continuar, né? A gente tem mais 2 exercícios aqui. Vamos discutir esse próximo exercício que tá aqui. Então tá escrito assim, ó. Complete the visual organizer with adjectives you can relate to the following words. Então tá escrito assim, ó. Complete o organizador visual com os adjetivos que você pode relacionar com as seguintes palavras, certo? You can also research using a dictionary or the internet. Eu seria a internet nesse caso de vocês hoje. Uhul, boa notícia, né? Aí a gente tem 2 charts aqui, né? Então a gente tem um gold, a gente tem 2 visual organizers aqui, né? Então a gente tem um visual organizer que já tá palavras relacionadas à palavra gold e adjetivos relacionados à palavra gold e adjetivos relacionados à palavra water. Então vamos ver em relação à palavra gold primeiro. Bom, o que vem na nossa cabeça, né? A primeira coisa que a gente pensa em gold é que ele é valioso, né? Então a gente vai colocar lá em cima valuable. Esse foi o primeiro adjetivo que me veio à cabeça. O próximo adjetivo que me veio à cabeça quando eu penso em ouro é caro, né? E caro em inglês vai ficar expensive, alright? Expensive significa caro. O próximo adjetivo que me vem à cabeça quando eu penso em gold é brilhante, né? Porque, né, não tem um brilho gold? Eu acho que tem, né? Então a gente vai dizer bright, ok? Bright vai ser brilhante. Eu penso em ouro também como bonito, alguma coisa bonita, então eu coloquei aqui como mais um adjetivo beautiful, alright? E aí eu fiquei pensando, né, como mais a gente pode caracterizar, e eu lembrei que ouro é pesado, né? Um pouquinho de ouro tem um peso bem grande, né? Um volume baixo de ouro tem bastante peso. Então eu coloquei como heavy, que significa pesado, tá bom? Então vamos repetir, let's go. Valuable, expensive, bright, beautiful, heavy. Muito bom, tá repetindo? É pra repetir, tá bom? Tem que falar que o som tem que sair da boca, não pode ficar com o som na cabeça, tá bom? Agora vamos ver os adjetivos relacionados à palavra water. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em água é que ela é necessária. Tipo, gente, ninguém vive sem água. Então, o primeiro adjetivo que eu coloquei ali em cima foi necessary, ok? Que ela é necessária pra gente, não dá pra viver sem. Não dá pra ninguém viver sem água, na verdade, né? E aí outra coisa que eu pensei, em jeitos diferentes, eu pensei em jeitos diferentes de a gente falar sobre a água. Então, tipos de como que a gente pode caracterizar, né, a água. Então, pode ser uma água tranquila, né, calma. Então, quando a gente pensa em água tranquila, a gente vai dizer tranquil, right? De água tranquila. E qual que é o oposto de tranquil? A gente vai ter troubled. Troubled são águas turbulentas. Tem uma música, lembra? Like a bridge over troubled water. Essa é uma música bem antiga, mas é bem bonitinha. Então é tipo como uma ponte sobre águas turbulentas. E aí, I will lay me down, né? Eu vou ficar lá por você. Tipo, ele quer dizer, nessa música ele quer dizer que ele vai ser um ponto de apoio para ela, que ele sempre vai estar ali para dar apoio e suporte para ela. E aí a gente tem também, a gente pode pensar, né, descrevendo tipos de água, a gente pode pensar que a água é limpa, tipos de água limpa, então a gente vai dizer clean, ok? E o oposto de clean vai ser polluted, right? Que é poluída. Então vamos lá, vamos só repetir. Necessary, tranquil, troubled, clean, polluted. Muito bem, pessoa, muito bem. E aí,
Esse próximo exercício está propondo pra gente o seguinte, ó. Now, use the words you've completed in the last exercise and make comparisons between them. Então, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Agora, use as palavras que você juntou, né, no último exercício e faça comparações entre elas. Follow the example. Então, por exemplo, siga o exemplo, né? Então, the water is more valuable than gold. Significa a água é mais valiosa do que o ouro. E aqui ele fez uma outra frase que está escrito assim, ó, the sea is more beautiful than the sky. É lógico que essas frases não são, como é que eu posso dizer? Não vamos entrar em discussão sobre essas frases. Ai, mas eu acho que o sky é mais bonito do que o mar. E tudo bem, cada um com a sua opinião e tá tudo bem, tá bom? A gente só tá fazendo frase aleatória, tá bom, gente? Então, nessa segunda frase tá escrito assim, ó, o mar é mais bonito do que o céu, tá bom? É frase, não é ideia, tá bom? Não briga! E aí, pedindo pra gente fazer algumas frases, né? Então, a primeira frase que me veio na cabeça é lógica sobre inglês, né? Então, eu pensei assim, ó, a língua inglesa é mais útil do que húngaro. Vocês não acham? Ai, eu acho, mesmo que vocês não acham, de novo, tá bom? Não é uma ideia espetacular que todo mundo tem que concordar, é só uma frase. Então, para essa frase ficar correta em inglês, a gente teria que dizer The English language is more useful than Hungarian, alright? Isso significa a língua inglesa é mais útil do que húngaro, tá bom? Aí eu fiz uma outra frase, pensei em uma outra frase, tipo, ouro é mais caro do que a água. Como que a gente falaria essa frase, né? Então ficaria assim, ó, gold is more expensive than water. Tá vendo? Sempre vai ser a mesma estrutura. More, than, tá bom? Isso significa mais, que, tá bom? A gente não vai entrar na explicação hoje profunda dos comparativos. Por enquanto, a gente está vendo comparativo de adjetivos longos, tá bem? Então, sempre que eu comparar dois adjetivos longos, um com o outro, eu vou usar essa estrutura. More, than, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. E aí, eu tenho uma próxima frase, tá assim, ó, eu pensei, a água é mais necessária do que o ouro, né? Vamos combinar, né? De novo, na minha opinião, tá bom? E aí, tá escrito assim, em inglês vai ter que ficar water is more necessary than gold, certo? E aí uma próxima frase que eu pensei foi, sei lá, também, tá bom? Não precisa concordar, mas eu pensei em ouro é mais bonito do que a água, tá bom? Então ficou gold is more beautiful than water, tá bom? Isso que eu pensei por essa frase. E a última eu pensei assim, a água é mais útil do que o ouro, né? Só pra gente usar a palavra útil de novo, né? Porque foi uma palavra que a gente não tinha usado anteriormente ainda. Então, pra gente lembrar e não esquecer mais dela. Então, ficou assim, ó. Water is more useful than gold. E aí, o que vocês acharam? Gostou? Ai, que bom! Se você gostou, fico muito feliz. Esse vídeo foi feito realmente, especialmente pra você. Eu acho que é um momento para todo mundo se ajudar, né? Não custa nada para ninguém fazer um pouquinho só e faz uma diferença grandona na vida de tanta gente. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda, te peço por gentileza para que nesse momento você clique nesse botãozinho aí embaixo. Se tiver em vermelho ainda, amigo, é porque você não está inscrito no canal, tá bom? Então clica nesse botãozinho aí embaixo, já se inscreve no canal, clica no sininho também, porque daí toda vez que eu postar um vídeo do 8º ano, você vai ficar sabendo e aí já dá para você assistir, tá bom? Se você tem um crush no 8º ano, ou se você tem um amigo, ou se você tiver qualquer conhecido no 8º ano, ou se você conhece uma pessoa do 8º ano de uma outra escola que seja estadual de São Paulo, espalhe esse vídeo, pessoal, manda esse vídeo para quem que vocês conhecem e que vocês acham que se beneficiaria desse vídeo, tá bom? Bom, então acho que é isso aí, né? Por hoje é isso aí. Se você gostou do vídeo também, deixa seu like, que é bastante importante pro canal, e deixa algum comentário aí se você quer que eu faça alguma coisa ou que eu faça alguma coisa diferente, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus, continuem se cuidando, continuem estudando inglês, que é muito importante. E a gente se vê na próxima, tá bom? Bye bye, see you, take care.